este é mais um episódio do Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo temas metropolitanos para o debate. E hoje aqui eu estou recebendo dois convidados. Um deles é o Alex Ferreira, que é secretário de Desenvolvimento Urbano de São Vicente e que também faz parte do Condesb. É isso mesmo, Alex? É isso mesmo. Além de secretário de Desenvolvimento Urbano, lá na Prefeitura, como você colocou, também sou presidente do Fundo Metropolitano, né? E tenho auxiliado lá o prefeito Caio, que é o presidente do Condesb. Queria agradecer o convite aqui e a oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Ah, muito bom. Tem propriedade para falar sobre o assunto e com ele também outra pessoa que tem muita propriedade no assunto, que é o vereador Jefferson Cesaroli, que também faz parte da UVEBS. Bem-vindo ao Contexto Cast, Jefferson. Cris, eu agradeço o convite mais uma vez aqui, falando com você, aproveitando a oportunidade de audiência para falar do contexto não só de São Vicente, mas da Baixada Santista, com o Alex, que é referência no assunto. É uma autoridade no assunto. Alex, vamos começar então com você. Na sua visão técnica, estratégica, né? O que significa pensar o desenvolvimento urbano, principalmente numa região como a Baixada Santista, né? Quais são as nuances da nossa região? A Baixada Santista, a região metropolitana da Baixada Santista, os 9 municípios, né? Muitos apresentam características comuns. Por exemplo, vários têm faixa de orla. Então essa é uma questão importante aí, né? Como é que a gente cuida das nossas praias, a relação com o mangue, a relação com o mar, a questão da balneabilidade, o setor de turismo, né? Cubatão, que faz esse caminho, né? O espaço ali entre o Planalto e a região do Porto. Então, com certeza, deveríamos, né, pensar, tanto os gestores públicos como a própria população, pensar a região de uma forma conjunta e tentarmos resolver os nossos problemas, resolver as nossas dificuldades e propor avanços de forma conjunta. Tudo isso é absolutamente importante. Vou colocar aqui, por exemplo, um dado, né, ou uma área que deveríamos pensar em conjunto, deveríamos ter essa cabeça metropolitana. A questão da mobilidade. Sim. Então, quando a gente vai falar de empregos, os empregos todos estão concentrados aqui principalmente nessa região, né? Santos, São Vicente alguma coisa, Cubatão também, sobretudo pelo polo industrial. Mas pessoas moram lá em Bertioga, moram em Peruíbe, Mongaguá. A própria juventude, quando vai estudar, onde é que estão concentradas as universidades? Em Santos. Então, em Santos, talvez um pouco em São Vicente, né? Começa a ter um espraiamento, mas ainda está concentrada nessa região. Então, olha como é importante que todos os municípios pensassem de forma conjunta, comecem a elaborar um projeto conjunto. Para quê? Para otimizar essa mobilidade de chegada. Acho que talvez a gente possa entrar no assunto VLT ou outros temas. Com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Com certeza. Então, é muito significativo. Pensar metropolitano é fundamental. Até, Jefferson, é uma fala muito da UVEBS que o próprio cidadão é metropolitano, não é mesmo? Aí. O Alex acabou de colocar um exemplo bem positivo, que é a questão de quem estuda e trabalha, né? E aí, se a gente para falar de desenvolvimento, a gente precisa do turismo. E aí, Praia Grande tem aí crescido, avançado cada vez mais na questão do turismo, que pese São Vicente esteja também caminhando para isso. Praia Grande já está consolidado. Hoje é um dos destinos mais procurados do estado de São Paulo, mas para você chegar na Praia Grande, você precisa passar por São Vicente, pegar um pouquinho de Cubatão. Então, se não está bem resolvida a questão da mobilidade, do trânsito, da indústria, do gargalo operacional do transporte, você vai travar o turista para chegar em Praia Grande. Então, você vê que é um problema metropolitano. Cada cidade tem sua oportunidade, sua potencialidade, mas se eu não também olhar para a fraqueza do meu vizinho, eu não consigo atingir o máximo que eu tenho para poder desenvolver a minha cidade. Sim. Então, a UVEBS tem esse papel enquanto entidade que consolida os vereadores, e o Condesb mais protagonismo ainda, porque são os prefeitos quem tem a caneta na mão, e o Alex aí, enquanto vice-presidente e suplente do prefeito Caio Amado, que é o nosso atual presidente, trata e tem essa responsabilidade também, né? Jefferson, você tocou num ponto interessante, que é justamente trazendo os papéis, tanto de Condesb quanto o UVEBS. Hoje a UVEBS tem uma cadeira no Condesb, uma luta Glória aí a Deus. de 10 anos, né? Enfim, uma luta que a gente acompanhou, né? Excelente. E como
que você vê, Jefferson, primeiro o Jefferson, depois o Alex complementa, o papel do vereador na sua cidade, ou o vereador às vezes é tido muito como um representante de um bairro ou de uma classe, nesse contexto maior de chegar ao Condesb. E aí, é claro, falando de desenvolvimento urbano, né? Mas como que o vereador consegue trazer ali esse recorte para amplificar num órgão como o Condesb? Cris, eu sempre fui um entusiasta de que, de fato, o Condesb precisava ter esse espaço para o vereador. E eu acho que a gente chegou nesse momento onde aconteceu e meu segundo mandato. Então, desde o início do mandato, que foi eleito em 2020, até hoje, com o VESB, sou o VEBS Futebol Clube. Quando a gente conquista esse espaço, quem ganha é a Baixada Santista. Por mais que tenha o prefeito ali, o líder executivo, quem tem a caneta na mão, como eu havia dito, na minha opinião, de forma democrática, o vereador é a representatividade do povo, quem vive os problemas diários. É o para-choque da sociedade. É o para-choque da sociedade. Nem todo mundo tem acesso ao prefeito, porque é quase que impossível atender todas as demandas. Por isso tem o vereador. Esse é o meu papel, o papel dos demais 136 vereadores. 142 142 agora. Aumentou o número de cadeiras, né? Cadeiras, isso. 142 vereadores que correspondem a todas as cidades da Baixada Santista. Então, quando a UVEBS coloca uma cadeira para poder ouvir o representante do povo de fato, porque eu não estou falando de voto, de ser escolhido, o papel do executivo é um, do vereador é outro. Eu costumo entender, atender e observar os anseios da população, seja quem mora no bairro A, no bairro X, o vereador de toda a cidade. Então, quando a UVEBS ela consegue o espaço no Condesb para poder colocar o vereador, a gente tem uma lição de casa de entender o que o vereador das 9 cidades tem como oportunidade para levar para o conselho, e aí a gente faz esse encaminhamento que eu acho que consolida. Por mais que tenha a Câmara Temática no Condesb, por mais que tenha a discussão técnica, se você tem o técnico que está distante do político não, desculpa, se o técnico está distante do povo, não tem política, não tem tecnicidade. Exato. Que faça com que a gente possa atingir a efetividade. Elo, né? Que vai da técnica para a população. É isso aí. Alex, a gente fala, né, dessa questão. Como você espera que, então, a UVEBS traga essas contribuições? Como você espera que o Condesb vai começar a ver isso? Porque, de fato, agora que está acontecendo, a cadeira foi conseguida no ano passado, mas, enfim, ano de eleição, né? Todos os vereadores tiveram que se desincompatibilizar dos mandatos para poder concorrer novamente. Então, a UVEBS, né, enfim, já tradicionalmente reduz um pouco a atividade, mas agora, de fato, e trazendo também essa questão regional do Condesb como um órgão que representa a Baixada, inclusive no Estado, e aí a gente pode falar do VLT também. Perfeito. Muito boa a abertura que o vereador Jefferson trouxe a respeito desse tema, porque nós, e aí vou me incluir nessa categoria, nós técnicos, nos fechamos ali nos aspectos burocráticos, e esse é o nosso papel mesmo. A gente, às vezes, é um papel chato até, né, porque nós trabalhamos tudo dentro de um regramento, né, de uma técnica mesmo, de um formato, tudo tem um manual e uma normativa. E a gente se fecha muito nesse universo. E é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu mesmo, no primeiro mandato do governo Caio, né, são os primeiros 4 anos que eu fui secretário. Então, eu aprendi muito com os vereadores de São Vicente. Todos os vereadores, e o vereador Jefferson está aqui, mesmo. Por quê? Porque eles vão trazer a voz da rua, né, de uma forma direta, objetiva, né, e às vezes um projeto que a gente pensava fazer de uma determinada forma, a gente muda esse projeto porque a gente está ouvindo, né, que as necessidades são outras. Então, esse é um aspecto fundamental, assim. A gente vai aprendendo, eu acho que é um aprendizado mútuo, porque o vereador vai vendo também, né, todo o processo, né, todo o processo, né, então o processo de emenda, o processo burocrático, os ritos, da qual um pedido tem que passar. E do outro lado, o técnico também vai aprendendo que há uma demanda da população, né? E que eles sabem lá no dia a dia. Aí a gente vira essa chavinha. Quando a gente vira cidadão, volta a ser cidadão de novo, a gente sabe quais são os problemas as prioridades. As prioridades. Então, esse é um aspecto. Então,
isso é fundamental a participação do vereador e complementar isso. O vereador é o povo na política. Isso aí. Né? O vereador é o povo na política. A gente pode, acho que é uma boa definição. A própria outro dia eu ouvi, alguém me explicou, né, que vereador é aquele que abre veredas, né? Aquele que abre o caminho. Que legal. Então é muito interessante isso. E tem um outro aspecto também muito interessante. Trazer os vereadores, né? Os vereadores também têm um papel político muito importante junto aos deputados, né? Junto ao governador. Isso, essa interlocução dos poderes. Então, essa união de forças política, ela é fundamental para a região metropolitana da Baixada. Eu entendo que nós temos que estar mais unidos. Cada cidade tem a sua particularidade, o seu perfil político, né? Tem que lutar por aquilo que cada município precisa, mas, ao mesmo tempo, a região metropolitana precisa ter força política. Então, quando a gente traz os vereadores para esse fórum, isso também reforça essa energia, né? Essa sinergia, entendeu? Para a gente pedir coisas lá. Então, vamos um quarto trecho aí do VLT, exato, né? Então, que vai chegar em Praia Grande, não é porque não está em São Vicente ou não está em Santos que aquilo não é importante. Vamos pedir a terceira pista da Imigrantes, por exemplo, vai impactar todos os municípios, não só Cubatão. E o túnel Santos Guarujá vai impactar também outras cidades. Então, o vereador, ele é fundamental dentro desse debate. Né? Então, eu acho ótimo que isso aconteça, essa amplitude, né, para que nesse fórum outras vozes possam tá se pronunciando também. Legal. Jefferson, o Alex trouxe a questão do VLT, dessa possível ampliação, que também faz muito tempo que é um pedido, né? E terá reflexos também, na mobilidade urbana de uma forma geral. Por exemplo, o trânsito em Santos hoje, e até em São Vicente mesmo ali, né? Porque, como você disse, a gente passa pelas cidades para ir para outra cidade, já está bem carregado, né? Sim. Acredita que o VLT poderia ajudar a desafogar esse trânsito de veículos, né, de carros mesmo, automóveis? E como que você acha que, enfim, essa situação vai avançar? Você tem uma esperança aí? O VLT hoje é subaproveitado? Acho que o VLT é um meio de transporte efetivo, eficiente. A gente pode ver isso onde ele passa, em outros lugares, em outros estados. Também é um fato. Eu acho que o Alex também pode complementar, mas você conectar o VLT a outros modais, eu acho que dá uma amplitude maior. Por exemplo, se eu consigo colocar a bicicleta no VLT, legal, porque às vezes o VLT ele passa naquela linha. Do meu trabalho até a estação do VLT, são 30 minutos a pé, mas são 7, 10 de bicicleta. Então, se eu tenho que andar 30 minutos a partir do VLT, talvez o VLT não funcione para mim. Mas se eu posso levar minha bike e utilizar após, aí faz sentido. E esse é o olhar do vereador, né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa agradecer, né, e comemorar a chegada da extensão do VLT para a área continental de São Vicente, que para a gente é uma vitória, é um marco de desenvolvimento. O VLT cruzar a ponte é um sonho realizado e está acontecendo. A ponte ferroviária está caminhando a passos largos, muito em breve acaba, e aí o trilho vai chegar até o Samaritá. E muito em breve também a gente acredita que vá para Praia Grande. É uma questão mais metropolitana. Isso é muito positivo. Mas a partir do que está posto, do que já é real, a gente começar a pensar em outros modais conectados para que possa suprir toda a necessidade. A bike é só um exemplo. Né? Então, acho que isso faz com que a gente possa otimizar o que já está aí, para que a gente possa dar qualidade de vida, porque transporte público e mobilidade é saúde, é educação, é acesso ao esporte, é acesso à cultura. Eu moro na área continental e morei a vida inteira. E para mim, cultura é uma coisa imprescindível, super importante. E na minha cidade, quando eu era adolescente, eu queria fazer teatro. Tinha teatro, mas não tinha no Rio Branco, no meu bairro. Tinha no centro de São Vicente. E uma situação de vulnerabilidade, de escassez, por mais que eu possa dizer, a minha cidade tem, mas não está disponível, acessível para mim. Né? Porque, enfim, imagina que eu tinha que pegar ali mais de um transporte para poder chegar naquele espaço. Era público, era de graça. Mas o custo para isso não funcionava. Exato. Então, quando você tem um transporte que conecta, você consegue ter mais acesso. E se a gente tem um transporte, que aí eu vou polemizar, se a gente tem um transporte a custo zero, que é um tema que outras cidades estão fazendo, e eu sou fã disso, eu acabei de vir de fora, passei um pouco mais de um mês na Europa, também estudando, esse foi um dos temas. Sim. Transporte público a custo zero.
Acho que tem um custo, nada é de graça, mas se você investe no transporte público a custo zero, você dá acesso, você democratiza a cultura, a saúde, o esporte e a qualidade de vida de forma geral. Exato, né? Aí, como o Alex gostou de trazer a palavra também do vereador das veredas, o transporte é o veículo, né? Que é o que conduz, que é o que leva, né? A gente... O vereador teve essa experiência na Europa, também tive já há algum tempo lá e conversando sobre a questão de mobilidade. E você estava falando, olha, a gente está com um problema de trânsito ali. O que a gente vai fazer? Não é mais esse conceito de somente aumentar vias. É mudar o sistema e mudar a cultura de transporte. Era esse o caminho que nós deveríamos traçar. Então, nós vamos ter um transporte público de qualidade e de massa e todo mundo vai usar aquele transporte ali. Concordo plenamente, acho que os modais têm que ser integrados, então, por exemplo, veículos menores para acesso ao bairro, dependendo da distância, calçadas acessíveis para as pessoas irem a pé, arborizadas, né? Bicicleta também ou outros modais, né? Então, a gente tem que mudar o conceito de transporte. Por isso, a gente volta a essa questão da importância metropolitana. Exato. Imagine as 9 cidades pensando em integrar toda a sua mobilidade e começar a pensar, olha, a distância de 10 minutos a gente vai proporcionar isso, na distância de 30 isso daqui. Imagina se a gente pensasse isso agora, né? Então, o que nós íamos atingir? Diminuir essa questão dos congestionamentos, dos problemas, né, no viário, de repente disponibilizar esse viário para outras coisas, e aí nós não teríamos esse conflito. Então, isso é fundamental, esse debate é fundamental. Sim, e é legal que você trouxe um exemplo, Alex, falando, porque a pé, porque bicicleta. E aí isso demanda iluminação pública, segurança pública. Quer dizer, voltamos à história que o planejamento, né, o desenvolvimento urbano, ele envolve uma série de áreas para fazer funcionar que seja a mobilidade. E você sabe que essa questão da segurança pública, inclusive aumentar o número de pessoas na rua aumenta a segurança. A sensação de segurança. A sensação de segurança. Então, você deixar a cidade acessível, né, para o pedestre, ela melhora essa condição. Você deve passar em alguns lugares que dá até medo, é meio árido ali para o pedestre. Não quero passar aqui só caminhão ou veículo. Você não quer passar ali sozinho, né? Porque dá uma sensação de insegurança. Mas quando é uma via boa, tem comércio, tem atividade. Então, isso não é novo, né? Isso já é uma teoria de urbanismo. Então, aumenta a sensação de segurança, sem dúvida. Jefferson, pensando aí na pandemia, pode parecer um assunto over, mas a gente já passou 5 anos de 2020 e muita gente ficou em casa, então nenhuma grande obra foi pensada, principalmente para deslocamentos, né, para o trânsito. Hoje a gente vê que as obras que foram feitas lá atrás, antes da pandemia, já estão obsoletas, né? Não está dando conta da quantidade de veículos que a gente tem e dos deslocamentos. Não é hora também de pensar, tudo bem, a gente fala que existem soluções que não é só alargar vias, mas sim, não está na hora de repensar? Um exemplo, gargalos de manhã na ponte do Mar Pequeno. Fato. Todos os dias. Exatamente. Manhã e fim do dia também. Manhã e fim do dia. Ida e volta. Isso aí. Quer dizer, já não é uma hora de pensar como é que resolve isso rápido? Acho que é complexo e desafiador, mas não precisa inventar a roda. Se você parar para olhar, não precisa nem para fora do Brasil, eu acabei de citar um exemplo da Europa, mas se você for em outras cidades, você consegue entender que regiões parecidas com a cidade, com a região metropolitana da Baixada Santista, aplicaram outras formas e hoje tem problemas menores do que a gente enfrenta aqui. Eu acho que é necessário considerar que nós temos rios e mares, né, que baldeiam, norteiam toda a nossa região metropolitana e a gente subutiliza. Que pese nós temos o porto, que traz desenvolvimento, que traz o recurso e riqueza, mas a gente talvez consiga utilizar de forma mais efetiva para trazer mobilidade, para trazer efetividade do deslocamento entre uma cidade e outra e, consequentemente, além do desenvolvimento urbano, do turismo, fazer com que as pessoas possam se conectar, que as pessoas possam conviver de maneira mais efetiva entre as cidades. Temos aí a discussão do túnel, né, que está avançando, mas ainda... E vai acontecer, já está pacificado. Finalmente, né? 100 anos. Até então a discussão vai acontecer? Vai. Sim. Túnel ou ponte? Agora está resolvido.
Está definido, sacramentado, o governador já deu o tom. Mas, além dessa situação do túnel que vai acontecer, a gente ainda tem outras possibilidades para ainda melhorar e potencializar a nossa região, né? Alex. Acho que é isso. Acho que não é você pensar apenas num modelo só. A gente ficou apenas nesse modelo do automóvel, né? Então, isso foi... Saturando, vai saturando e gerando demandas. A vereadora colocou bem. A questão hidrovias, né? Poderíamos ter... A gente já chegou a ver projetos, por exemplo, que ligavam São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Santos, né? Ali pelo Canal dos Barreiros. Olha então, só. Imagina você... E até às vezes é agradável isso, né? Você chegar até o Barreiros ali, pegar uma barca, enfim, e ir até o portinho em Praia Grande, ir até o Casqueiro. Sim, tudo... e dá até para explorar turisticamente, então, é mais exatamente. uma vertente, então né? Você tem outras alternativas. A gente, não sei por que aconteceu isso, a gente ficou muito preso numa única ideia. Né? E a gente poderia ampliar essas ideias. Eu concordo dessa direção. E eu já sei que há um movimento. Vou dar um exemplo também. O governador tem falado do trem agora São Paulo-Santos. Verdade. Vocês devem ter ouvido falar dele. Veja que ele falou isso no mesmo tempo que ele falou da terceira pista. Né? Então, o que ocorre ali? Então, são duas ideias que se complementam. Eu vou fazer uma terceira pista que pode ampliar, por exemplo, o acesso de carga, né, dos veículos de carga ali para o porto, mas eu vou também ampliar o acesso de pessoas para a Baixada. Né? Então, sobre num outro modal. Né? Então, imigrantes, quem está subindo para São Paulo com mais recorrência, está vendo que há imigrantes também, de manhã, a exemplo da Ponte do Mar Pequeno, sempre dá uma travadinha ali. Fora o perigo. Exatamente. Então, o que acontece? Ele está dando uma outra alternativa. Acho que esse é o caminho. É pensar outras alternativas. Não ficar só no veículo, não ficar só na ampliação, mas pensar outras formas de a gente fazer esses acessos. E eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava fazendo uma agenda na Náutica, ali em São Vicente, e a minha próxima agenda era no Casqueiro. Eu estava numa borda da cidade, onde eu via o meu destino final, e eu sabia que eu teria que pegar o carro e andar aí mais ou menos alguns quilômetros, em torno de meia hora, 25 minutos, mas que se eu tivesse uma opção pela água, demoraria 5, 7 minutos. Eu cheguei a dar aula aqui na Unip, às vezes eu saía da prefeitura à noite, pegava o VLT, não usava o meu carro. Vinha de VLT, preferia parar aqui. Para quê? Para não pegar o trânsito ali na passagem da praia. Na divisa. Vinha de VLT, dava aula, pegava o VLT, voltava, pegava o carro e ia para casa. Porque era mais fácil. Entendeu? Então, você usar os diversos tipos de modal, essa é a ideia. A gente tem que ser criativo. Por que a gente tá batendo só numa única mente tecla? Fechada, né? Exatamente. Mas veja, o que pese tenha pontos positivos, ainda tem outros para melhorar. A gente está falando do túnel, mas ainda tem um aeroporto que precisa de fato acontecer, que aí vai potencializar a questão da indústria, transporte geral e o turismo, né? Então, ainda tem alguns passos a serem e enfrentados. até comentando sobre o aeroporto, a base aérea de Santos, né, que fica no Guarujá. Isso aí. O túnel é fundamental para dar vazão, porque não adianta a pessoa chegar na Baixada e ficar presa na balsa. Aí também é demais, né? Exatamente. Gente, falando um pouco de futuro, para os dois, a pergunta, o Alex pode começar. Como você imagina a Baixada daqui 10 anos? Essa experiência dentro do Condesb, né, eu tenho acompanhado o prefeito já há um ano, faz principalmente a gente que é técnica fazer uma reflexão sobre o tema. Então, eu estou exatamente nesse momento de fazendo reflexões a respeito da Baixada Santista, além de trabalhar especificamente em São Vicente. Apesar que eu já tive experiências já trabalhei na prefeitura de Praia Grande, já trabalhei na prefeitura de Guarujá, então eu me considero mesmo um cidadão metropolitano do ponto de vista profissional. E o que eu imagino? Eu acho que a gente está num momento oportuno, né? Um momento oportuno de fazer uma reflexão a respeito da Baixada. Vamos aproveitar esse momento dessas grandes infraestruturas que foram anunciadas, seja o túnel, o aeroporto, as mudanças no próprio porto, né? E esse momento do governador que me parece pensar
trazer investimentos para a Baixada no sentido de torná-la mais autônoma. Infelizmente, a Baixada Santista ela tem perdido o papel de relevância no Estado do ponto de vista econômico. Isso é fato e notório. Os dados apontam isso, né? A participação no PIB do Estado de São Paulo tem se tornado menor. Então, o momento é oportuno. E aí, cabe algumas reflexões. Primeiro, para mim, a construção de eixos econômicos bem claros. Então, se a gente vai investir no turismo, que seja o turismo, né? Se a gente vai investir na questão do porto, nas atividades de logística, as atividades de logística, claro, com responsabilidade ambiental, né? Enfrentar os seus problemas. A minha expectativa é que os próximos 10 anos seja uma virada de chave agora. Essa é a minha expectativa. A expectativa é que o bom desenvolvimento daqui aos próximos 10 anos seja uma virada de chave significativa agora, nesse momento. Começa agora. Começa agora. Você, Jefferson, o que você espera aí para os próximos 10 anos na nossa Baixada? Muita coisa para acontecer ainda. Eu posso falar com propriedade sobre os desafios enfrentados pela São Vicente e a perspectiva futura, né, enquanto alguém que está no Legislativo, que pretende permanecer no cenário político, não só municipal, mas regional, nos próximos 10 anos. São Vicente tem pontos fortes e pontos fracos, assim como Santos, Praia Grande, Guarujá, Bertioga. Se a gente entender e fazer com que os líderes, sejam os prefeitos e os vereadores, possam ter essa sensibilidade de que a minha solução ajuda aquela, mas não atrapalha o outro, a gente tem um passo aí positivo para avançar. O Alex falou algo que para mim acho que a gente falou de desenvolvimento sustentável, turismo, a gente jogou várias coisas aqui que são positivas, mas pensar todas elas a partir do prisma do desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Com certeza. Eu acho que isso é algo que precisa ser destacado. Eu tenho a plena certeza que a Baixada Santista, ainda que o Alex traz um fato que tem perdido notoriedade no contexto regional, seja do ponto de vista econômico, a gente consegue reverter tudo isso. Se tiver mais investimento do governo na Baixada Santista, se tiver mais responsabilidade dos políticos hoje, porque sustentabilidade são as ações presentes que garantem o futuro. Então, se a gente tiver pessoas em postos de comando, com responsabilidade, pensando no amanhã e o investimento, a gente consegue, talvez, sem sombra de dúvidas, a gente consegue avançar. Vou te dar um exemplo. Nós temos o DAD, que é um recurso específico para o turismo. São Vicente é uma cidade que tem muitos problemas. A gente precisa... O contexto histórico de São Vicente é único. Santos tem o seu contexto, Praia Grande tem outro, mas histórico, a primeira cidade do Brasil é São Vicente. Mas talvez eu não consiga trazer o turista do interior de São Paulo ou do Nordeste para vir, para presenciar, acompanhar e conhecer o contexto do Brasil que passa por São Vicente, se eu não tiver um equipamento bem cuidado. Sim. Se eu não tiver uma via bem tratada. Claro. Enfim, o trânsito, a terceira sessão dos imigrantes, enfim. Mas o DAD Tour reflete exatamente nisso. Se você parar para olhar do repasse do DAD Tour, São Vicente é uma das cidades que recebe um dos menores DAD Tour. Poxa. E por quê? A gente não tem necessidade de melhorar, aprimorar o equipamento público de turismo? Não. Porque o cálculo econômico, orçamentário, que faz com que essa divisão aconteça no Estado, ele desprestigia. Porque na medida em que eu devolvo, eu recebo. Mas não tinha que ser assim, porque senão fica aquela lógica que o de cima sobe e o de baixo desce. Exato. São Vicente tem necessidade de deficiência e ela tem demanda, porque de fato tem, ela precisava ser contemplada de uma forma melhor com esse DAD Tour, que é uma verba carimbada do Estado para desenvolver o turismo. Santos tem quase o triplo do DAD Tour que São Vicente, mas Santos tem uma condição financeira de cuidar de equipamento que São Vicente não tem. Sim. Então, pro gestor municipal, ele precisa cuidar das demandas locais, gerar saúde, educação, para poder ter qualidade ali para o dia a dia, e acaba talvez tendo que deixar um pouco de lado o projeto futuro de cuidar de um equipamento para trazer o turismo. Então, se você tem um repasse fica muito maior, preso ali no dia a dia e não consegue ir além, né? Exatamente, a conta não fecha. A conta não fecha. Se você perguntar para mim hoje o repasse da saúde para poder cuidar do RH, para pagar o funcionário na ponta, o médico, enfim, toda a equipe da saúde é deficitária, todo mês fica devendo.
Aí como é que você pode tirar do orçamento do Tesouro 1 milhão que seja para cuidar de equipamento de turismo? O desafio é maior, precisa acontecer, mas é um desafio gigante. Se você tem um DADTO que vem do Estado para poder fazer isso, é uma verba carimbada para isso. Ela vai ser específica para isso e a gente vai poder criar uma nova fonte de renda ou aprimorar um novo recurso para trazer o turismo, para trazer o desenvolvimento e a São Vicente ter outros campos para crescer. Estou dando exemplo do turismo, estou dando exemplo de São Vicente. Se a gente falar de forma regional, cada um tem suas potencialidades e suas deficiências, cabe ao Estado poder entender tudo isso. E aí o Condesb é quem, de forma consolidada, pontua tudo isso para chamar a atenção do governo, né, o governo do Estado, para poder ressignificar e aí talvez melhorar esse repasse e essa maneira de chegar o recurso para a cidade. Precisa mesmo. Lembrando que São Vicente vai fazer 500 anos agora em 2032. Isso a primeira cidade do Brasil merecia mais atenção, no caso, Com certeza. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando. Acho que esse assunto, desenvolvimento urbano, ele é extremamente amplo. A gente deu só uma pincelada e aí eu peço que vocês voltem numa próxima para a gente continuar conversando. Obrigada, Alex. Obrigado, Cris. Muito bom. Acho que é uma conversa e, sobretudo, importante, né? Chegar a todas essas camadas, né? Os gestores, os vereadores, né? A população. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. A gente que agradece. Jefferson, obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Sempre bom estar com você, Cris. A coisa flui, né? Rápido, passou fluido, passa voando. E também agradecer a todo o time da UVEB, os demais parceiros vereadores, na pessoa do Cadu, nosso presidente, também o Betinho, enfim, que deixou há pouco tempo a presidência, mas um querido, e o Pedrinho, que é o nosso maestro, que comanda tudo. Então, ó, meu forte abraço e estamos à disposição. Contem conosco. Obrigada a vocês, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Contexto Cast, podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Acompanhe no canal da UVEBS no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima.